Olá, caríssimas! Olá, caríssimos amigos do nosso programa Repercussão Filosófica com o professor Ricardo Ferrara. Mais uma vez estamos aqui para fazer imersão em grandes textos de grandes autores da tradição riquíssima da filosofia. Dessa vez nós apresentaremos para você as linhas gerais de um grande autor da tradição filosófica, que é o Platão. Com certeza você já ouviu falar dele. Então vamos falar um pouco de Platão. Ele nasceu no ano de 428 a.C. e veio a perecer em 347 a.C., na Grécia, Atenas. Então, uma das grandes linhas que ele vai trabalhar é exatamente uma crítica voraz, ferrenha, aos sofistas, que foram os primeiros professores da época e da Grécia Antiga. Eles ensinavam, um grupo de iniciados, um grupo de alunos, cobrava por esse conhecimento, em transmitir esse conhecimento, mas a preocupação deles não era pela verdade, era apenas o debate pelo debate, como vencer um debate sem chegar à verdade. Então, é apenas o raciocínio pelo raciocínio, a lógica pela lógica e o debate pelo debate, sem ter essa preocupação em chegar e, na verdade, ou transmitir informações verídicas e fidedignas aos seus iniciados, aos seus alunos. Com certeza o Platão ele vai se opor completamente a essa tendência dos sofistas e vai acabar distinguindo dois domínios, duas situações. O primeiro domínio, que é o conhecimento sensorial, que é o conhecimento que passa pelos sentidos e tem como fonte do conhecimento olfato, paladar, visão, audição e tato. Mas ele vai considerar que esse conhecimento ele é ineficaz, ele é inexato, ele é enganoso, ele é parcial e ele é imperfeito. E acaba sendo as sombras da caverna que nós veremos no mito da caverna e na República do Platão. E por sua vez, ele acaba falando de um conhecimento mais perfeito, mais exato, que é o conhecimento intelectual, que tem como fonte de conhecimento a intelecção, intelecto, que é um conhecimento mais próximo da realidade das coisas, que é imparcial, preciso e exato. Ele vai trabalhar também a questão da teoria das ideias, que vai falar sobre que existe a ideia de bem, de verdade e de justiça, e que essas ideias elas estão mais próximas da realidade, porque elas estão longe da fonte do empírico, da empiria, das coisas enganadoras ou do conhecimento sensorial, a ideia de bem, de verdade, de beleza e de justiça, que estão nas ideias, que está no intelecto. Então, aí uma dica para vocês comprarem de livro é esse A República de Platão. Tem uma tradução portuguesa que ela é muito boa, ela é excelente, a tradução de Maria Helena da Rocha Pereira, de Lisboa, da Fundação Calouste, lançada em 1993. Toda essa coleção da Calouste, ela é muito boa, ela tem muito boa tradução, essa edição portuguesa. Então vale a pena você comprar e adquirir e aprofundar o seu conhecimento numa obra que faz a diferença até hoje no nosso tempo, e que ela foi escrita muito antes de Cristo. É interessante perceber, né, o quanto que esses escritos da antiguidade, mesmo antes de Cristo, ele ainda repercute no nosso meio, ele ainda tem assim influência, deixaram grandes marcas e legados na história da humanidade. Sem maiores delongas, vamos à leitura do texto Mito da Caverna, que foi retirado do livro A República de Platão. É importante compreender um pouco da forma desse texto, que é formatado a partir de colóquio, de um diálogo, de uma conversa entre Sócrates e Glauco. Sócrates, que é um professor, um pedagogo, que advoga pelo conhecimento intelectual, conhecimento intelectível, e critica o conhecimento que tem como origem os sentidos, da fonte dos sentidos. E temos o Glauco, que ele é um aluno, um iniciante, e que quer aprender as coisas, e por isso também quer saber mais e questiona. Imagina homens em uma morada subterrânea em forma de caverna.
provida de uma única entrada com vista para a luz em toda a sua largura. Encontram-se neste lugar, desde pequenos, pernas e pescoços amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer e olhar apenas para a frente, impossibilitados, como se acham pelas cadeias de virar a cabeça. A luz de um fogo aceso, a grande distância, brilha no alto e por trás deles. Entre os prisioneiros e o foco de luz, há um caminho que passa por cima, ao longo do qual imagina agora um murozinho, à maneira do tabique que os pelotiqueiros levantam entre eles e o público e por cima do qual executam suas habilidades. Glauco. Figuro tudo isso, respondeu. Sócrates. Observa então, ao comprido desse murozinho, homens a carregar toda sorte de utensílios que ultrapassam a altura do muro, e também estátuas e figuras de animais de pedra ou de madeira, bem como objetos das mais variadas espécies. Como é natural desses carregadores, uns conversam e outros se mantêm calados. Glauco. Imagens muito estranhas, disse, como também prisioneiros de que falas. Sócrates. Parece-se convosco, respondi. Para começar, achas mesmo que em semelhante situação poderiam ver deles próprios e dos vizinhos alguma coisa além da sombra projetada pelo fogo na parede da caverna que lhes fica em frente? Glauco. De que jeito, perguntou, se a vida inteira não consegue mexer a cabeça? Sócrates. É com relação aos objetos transportados. Não acontecerá a mesma coisa? Glauco. Como não? Sócrates. Logo, se fossem capazes de conservar, não acreditas que pensariam estar designados pelo nome certo tudo o que vem? Glauco. Necessariamente. Sócrates. E se no fundo da prisão se fizesse também ouvir um eco? Sempre que falasse alguma das estátuas, não achas que eles poderia atribuir as sombras em desfile? Glauco. Sim, por Zeus, exclamou. Sócrates. De qualquer forma, continuei. Para semelhante gente, a verdade consistiria apenas na sombra dos objetos fabricados. É mais do que certo, respondeu. Sócrates. Considera agora, lhe disse, quais seriam as consequências da libertação desses homens depois de curados de suas cadeias e imaginações, se as coisas se passassem do seguinte modo, vindo a ser um deles libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, andar e olhar em direção à luz. Não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também o deslumbramento o impediria de ver objetos cujas sombras até então ele enxergava. Como achas que responderia a quem lhe afirmasse que tudo o que ele vira até ali não passava de brinquedo e que somente agora, por estar mais próximo da realidade e ter o rosto voltado para o que é mais real, é que ele via com maior exatidão? E também se interlocutor lhe mostrasse os objetos, à medida que fosse desfilando, e o obrigasse, à custa de perguntas, a designá-lo pelos nomes? Não te parece que ficaria atrapalhando e imaginaria ser mais verdadeiro do que tudo o que ele vira até então, do que quanto naquele instante lhe mostravam? Glauco. Muito mais verdadeiro, respondeu. Sócrates. E no caso de forçarem o olhar para a luz, não sentiria dor nos olhos e não correria para junto das coisas que lhe era possível contemplar, certo de serem todas elas mais claras do que as que lhe então apresentavam? Glauco. Isso mesmo, disse. E agora? Perguntei se o arrastassem à força pela rampa rude e empinada, e se não o largassem enquanto não houvesse alcançado a luz do sol, não te parece que sofreria bastante e se revoltaria por ver-te tratado daquele modo? E depois de estar no claro, não ficaria com a vista ofuscada,
sem enxergar nada do que lhe fosse, então indicado como verdadeiro? Glauco: de fato, respondeu, pelo menos no começo. Sócrates: precisaria, creio, habituar-se para poder contemplar o mundo superior. De início perceberia mais facilmente as sombras, ao depois as imagens dos homens e dos outros objetos refletidos na água. Por último, os objetos, e no rato deles, o que se encontra no céu e no próprio céu. Porém, ele sempre enxergando com mais facilidade durante a noite, à luz da lua, das estrelas, do que de dia ao sol com todo o seu fulgor. Glauco: não há dúvida, Sócrates. Finalmente, segundo penso, também o sol e não a água, ou sua imagem refletida em qualquer parte, mas no lugar certo, que ele poderia ver e contemplar tal como é mesmo? Glauco: necessariamente, disse. Sócrates: de raciocínio em raciocínio chegaria à conclusão de que o Sol é que produz as estações e tudo dirige no espaço visível e que de algum modo é a causa do que ele e seus companheiros estavam habituados a distinguir. Glauco: é evidente, respondeu, que depois de tudo ele concluiria dessa maneira. Sócrates: e então? Quando se lembrasse de sua primitiva morada, da sabedoria lá reinante e dos companheiros de prisão, não te parece que se felicitaria pela mudança e lastimaria a sorte deles todos? Glauco: sem dúvida. Sócrates: e as honrarias e os elogios distribuídos entre eles mesmos, os prêmios para quem percebessem com mais nitidez as imagens em desfile e se lembrasse com exatidão do que costumava aparecer em primeiro lugar, ou por último, ou concomitante, é que por isso ficasse em condições de prever o que iria dar-se. Acreditas que semelhante indivíduo tivesse saudade do tempo, ou invejasse o que entre eles fosse alvo de distinção, ou fizesse parte do governo? Ou como ele se passaria aquilo de Homero? Pois preferia viver empregado nos trabalhos de campo sob um senhor sem recursos, e vir a sofrer, seja o que, a voltar para semelhantes ilusões e viver a antiga vida? Glauco: é também o que penso, respondeu, aguentaria tudo para não voltar a viver daquele jeito. Sócrates: considera também o seguinte, que lhe falei. Se este indivíduo baixasse de novo para ir sentar-se em seu antigo lugar, não ficaria com os olhos obnubilados pelas trevas, por vir da luz do sol, tão de repente? Glauco: sem dúvida, respondeu. Sócrates: e se tivesse que competir outra vez a respeito das sombras com aqueles eternos prisioneiros, quando ainda se ressentisse da fraqueza da vista, por não ter habituado com o escuro, o que não exigiria pouco tempo, não se tornaria objeto de galhofa dos outros, e não diriam esses que o passeio lá por cima lhe estragara a vista e que não valia a pena sequer tentar aquela subida? E se porventura ele procurasse libertá-lo e conduzi-lo para cima, caso fosse possível aos outros fazer usos da mão e matá-lo, não lhe tirariam a vida? Glauco: com toda certeza, respondeu. Então nós temos aí a leitura integral do Mito da Caverna, que foi retirado ali do livro 7º, parágrafo 514A até 517A, do livro A República de Platão. Então é bom a gente fazer aí um panorama geral, uma síntese daquilo que nós vimos nesse texto. Esse texto é um diálogo entre Sócrates e Glauco. E Sócrates advoga pela tese do conhecimento intelectual, do conhecimento intelectível, e critica o conhecimento proveniente dos sentidos.
e faz ali toda uma história, uma descrição, uma narrativa sobre um homem que se encontra no subterrâneo, que se encontra na caverna, que a luz do sol está muito lá longe, está distante, quase não dá para você enxergar. E tem diversas pessoas, diversos homens acorrentados pelo pescoço, pela mão, pelos pés, e eles não podem nem virar o pescoço, eles não podem nem movimentar o pescoço. Eles estão totalmente aprisionados, totalmente presos. Eles só podem olhar para frente. Eles não conseguem movimentar a cabeça. E conseguem ver a luz e o foco de luz muito lá longe. E o que eles observam? Eles não observam um mundo exterior. Eles observam apenas imagens de homens, imagens de animais, sombras, apenas imagens, não a própria realidade. Então você imagina que a verdade deles é aquela caverna, é aquela escuridão. Eles consideram como uma verdade quase absoluta que aquilo que eles estão vendo na caverna, as imagens, é realmente a própria realidade. Até que um homem acaba se desvencilhando dessa prisão, retira todas essas cadeias do pescoço e da mão, e ele ousa a romper com a caverna e ir ver o que se encontra lá fora. Se realmente aquilo que eles estavam vendo na caverna era realmente o mundo real. E quando ele sai da caverna, ele tem uma grande surpresa, porque ele acaba encontrando a luz do sol. E a luz do sol ali, ela é tão intensa que praticamente ele fica cego, porque ele está tão habituado, tão aclimatado com aquele cenário, com aquele ambiente, com a escuridão e com as imagens, que aí já viu. E aos poucos ele tem que se educar a partir de gradações, a partir de passo a passo. E aos poucos, bem paulatinamente e bem pedagogicamente, ele vai conseguindo ver as coisas como as coisas são. E ele começa até a refletir, a pensar. Fala assim, olha, eu estava ali na caverna, via aqueles simulacros, aquelas imagens que não correspondem à realidade, e todos lá que estão aprisionados e acorrentados acreditam naquelas imagens que estão passando. Mas como eu fui até esse mundo exterior e pela luz do sol eu tive contato com o mundo real, eu preciso fazer o caminho de volta. Eu preciso retornar lá e avisar para eles que aquilo que eles estão enxergando na caverna não é realmente a realidade. São apenas figuras, são apenas sinais, são apenas imagens que eles acreditam piamente que é a realidade. Agora, imaginem vocês a surpresa, né? Quando esse homem ele decide fazer esse retorno, esse regresso, esse caminho de volta, para avisá-los sobre isso, ele foi objeto de zombaria, de desprezo, de galhofa, e até queriam matá-lo, porque estavam tão aclimatados, tão ambientados com a escuridão, a ver as figuras, a ver os sinais, que eles não acreditam na experiência desse homem, que ousou romper com a caverna, foi lá ver as coisas tais como elas são, e não titubeou fazer o caminho de volta, e até passar por todas essas situações de zombaria e de desprezo. Ora, de certa forma, é isso que acontece no mundo real, no mundo da realidade. Você haverá de perguntar, mas o que a gente pode concluir e tirar para os nossos dias odiernos, dias atuais? Vamos pensar, por exemplo, os grupos de WhatsApp, que deveriam ser, por exemplo, fontes de boas informações, fontes de bons conhecimentos, e acabam se constituindo como grandes sombras, grandes cavernas,
disseminação de desinformação, disseminação de desconhecimento, de inverdades. As pessoas não apuram a veracidade das notícias, daquilo que recebem, e vão compartilhando em massa, sem dó, sem piedade, sem ter esse critério, apurar a informação. Veja bem, não precisa ser jornalista, mas toda a informação que eu recebo, eu tenho que ter uma crítica, eu tenho que desconfiar, eu tenho que ver qual que é a fonte dela, quem é que está escrevendo isso, qual a intenção, qual é a intencionalidade por detrás. Será que essa informação, essa notícia, ela é verdadeira? Ela é tendenciosa? Atende a partido A, B, C? Então, de certa maneira, o mito da caverna acaba nos ajudando exatamente nesse contexto, para que a gente não dissemine informações falsas, mas que primeiro, quando recebemos uma informação e desconfiarmos dela, que a gente possa apurar, ter o espírito crítico, saber qual que é a procedência, a gênese e a origem dessa informação. Quais são ali os pressupostos do que está sendo posto e colocado. Então espero que você tenha gostado da reflexão e desse texto do mito da caverna, que foi retirado do livro República, de Platão. Eu ainda vou passar para vocês um filme que ilustra tudo isso que foi dito no texto, que nós tratamos aqui em linhas gerais. Deixo um grande abraço para vocês, um beijo no coração. Siga as nossas redes sociais no Instagram e no YouTube no final. Grande abraço para vocês e até o próximo. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real.